Ah, mas essa história, hein? Você precisa ouvir até o final. Eles decidiram arriscar a própria vida para visitar uns nativos canibais. E o resultado disso tudo vou te contar no final. Vem comigo então. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao quadro Histórias Inspiradoras. Por aqui contamos histórias reais que aconteceram e que trazem lições incríveis para a nossa vida. Essa história de hoje é uma história de fé, uma história de coragem, uma história de determinação e de confiança em Deus, uma história de atendimento a um chamado. E eu também quero convidar você para já se inscrever no canal, compartilhar essa história com todas as pessoas, porque ela é incrível. Também deixa aí seu like e o seu comentário. E vamos para a história de hoje. Excursão à Vila dos Canibais, um trabalho de fé. E você vai ver a fé desses homens. Essa história conta um episódio maravilhoso, incrível, que foi vivido pelo pastor Catalino Basconcilo. Esse pastor havia nascido nas Filipinas, mas ele tinha partido para os Estados Unidos, onde concluiu seus estudos na universidade. E então voltou para a sua região, onde ali ele começou a fazer o trabalho, o serviço de evangelização para servir o seu povo. E naquela região ali nas montanhas havia um povo nativo que eles eram canibais mesmo. Era uma tribo de canibais que viviam bem no alto das montanhas. E esse pastor Catalino, ele sabia que aquelas pessoas nunca haviam ouvido falar de Jesus. E ele sentiu esse desejo, mas não foi um desejo que nasceu no coração dele, foi um desejo colocado. Foi um desejo colocado por Deus, um chamado. Ele sentiu esse chamado, que ele deveria ir até aquela tribo e falar do amor de Jesus. Que chamado, não é mesmo? Mas ele sabia dos riscos, inclusive do risco de vida. Ele poderia morrer na mão daquela tribo. E a família insistiu um pouco, os amigos, mas ele disse: eu preciso ir. E ninguém conseguiu dissuadi-lo do contrário, não. Então, eles acabaram entendendo que ele precisava atender esse chamado de Deus. E agora ele tinha convocado 10 companheiros para irem junto com ele, mas esses homens também estavam temerosos. Eles começaram a argumentar: mas nós temos família, temos filhos para cuidar. E o pastor disse: eu também tenho. Se o Senhor for conosco, se desejar que nós vamos, ele nos protegerá. E um a um decidiu abraçar essa causa e eles se prepararam então para a viagem, que duraria um certo tempo, porque precisavam subir a montanha. Levaram, portanto, poucas coisas, mas eles levaram roupas para os nativos. A viagem foi tranquila, eles iam conversando e pensando no que diriam para aqueles nativos. E um deles até falou: olha, eu vou dizer tudo que Jesus fez por mim. E conversando assim, eles iam destacando pontos, eventos, fatos, acontecimentos extraordinários na vida de cada um deles, que poderiam compartilhar com os nativos da tribo. E no meio do caminho eles paravam sob as árvores, oravam, faziam um lanchinho e continuavam o caminho. O sol se punha no horizonte quando chegaram nas proximidades do local desejado. O que faria essa tribo de caçadores de cabeça quando vissem aqueles homens? Era uma pergunta e tanto, não é mesmo? E não foi preciso esperar muito não, pois ao ver o estranho grupo que vinha em direção à vila, o chefe saiu ao seu encontro. Gente, olha que coisa, hein? E agora? Calafrios de temor percorreram a espinha de cada um deles. O pastor Catalino sabia que não deveria estender a mão para cumprimentá-lo. Por que isso? Porque isto significaria que estava colocando uma maldição sobre eles. E o pastor notou o olhar irado do chefe. E sabe o que mais ele notou? Os 2 pés humanos secos, balançando em volta do pescoço, amarrados a uma corda imunda. O que você faria? Você continuaria ali? Você daria meia volta e sairia correndo?
Na verdade, a pergunta é: você teria coragem de se envolver numa missão como essa? Seja sincero, será que eu teria coragem? Você teria coragem de deixar sua família, deixar tudo para subir uma montanha atrás de uns nativos canibais e arriscar a sua vida? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa experiência aí. É um trabalho de fé ou não é? Mas vamos ver o que aconteceu. Bom, o chefe estava com aquele olhar irado, né? E o pastor já tinha visto ali os dois pezinhos humanos secos. Eles eram canibais. E na mesma hora ele levou uma prece ao Senhor, pedindo que o guardasse, né? Ele até questionou: Senhor, por que o Senhor me chamou aqui? Por que me mandou vir a este lugar arriscar minha vida, a vida desses meus auxiliares? O Senhor sabe que somos todos pais, temos filhos pequenos para criar. Essa foi a angústia do pastor, né? Mas ele ficou confortado por aquela doce certeza de que o mesmo Deus que livrara Daniel da boca dos leões poderia livrá-lo agora também. Aí ele se adiantou em direção ao chefe, com as mãos nos quadris, e tocou nos braços do chefe na mesma posição. Por quê? Era esta a saudação aceitável? Aí o pastor em seguida abriu-se um sorriso e, para sua alegria, viu que o rosto do chefe ficou com uma expressão mais amena. Será que o cenário iria mudar? Bom, o pastor agora se dirigiu ao chefe da tribo e falou: olha, nós trouxemos roupas de presente para o senhor e seu povo. Chame a todos e seremos amigos, disse o pastor, mostrando-lhe um par de calças. O chefe olhou com curiosidade para aquela roupa e desapareceu na floresta. Logo em seguida, um a um, os membros da tribo foram chegando, timidamente a princípio, e ficaram maravilhados com os estranhos objetos. Os visitantes procuraram mostrar a utilidade de cada peça de roupa, mas os nativos, eles estavam mais admirados, atraídos pelas cores vivas do que pela utilidade das roupas. O corpo desnudo fedia por causa da gordura de porco rançosa com que se havia untado para que sua pele ficasse reluzente. Imaginem, gordura de porco para reluzir. E um corpo praticamente desnudo. Que situação, né? Mas, para a surpresa dos missionários, eles perceberam que haviam sido aceitos. E, claro, ficaram menos temerosos. E agora eles foram convidados a entrar na choça de bambu do chefe a fim de jantarem. O interior da choça estava escuro, embora houvesse ali no centro uma pequena fogueira. Tinha ali também muita fumaça. E sobre a fogueira havia um caldeirão de arroz cozinhando. Será que dá para imaginar como seria essa janta? Só para completar, a história diz que porcos chafurdavam na lama do lado de fora. As crianças, tão sujas como os porcos, corriam e se rolavam aqui e ali tentando ver o que essa gente estranha faria. Os nativos, que não tinham mais de 1,45 m de altura, sentaram-se em volta da fogueira e cada um, gente, agora vem a parte, olha aqui, ó, o que você faria, hein? Você ficaria ali? A gente tem que ser sincero, né? E pensar, refletir muito mesmo. Será que faríamos esse tipo de trabalho? Então, na hora da janta, olha o que aconteceu, gente. Um a um, enfiou as mãos no caldeirão de arroz. O pastor viu que seria o 10º a servir-se. Esse povo tinha por costume, ao receber visitantes, mostrar que o alimento não estava envenenado, servindo-se primeiro. Agora, o pastor Catalino viu aquelas mãos sujas se servindo do caldeirão e começou a sentir náuseas. Provavelmente eu também sentiria, e você? Com certeza também. E quando chegou a sua vez de servir-se, ele achou que não conseguiria engolir o alimento nem tomar outro bocado. Mas e agora? Poderia ofender aquela gente? Os ajudantes dele, os missionários, também estavam se esforçando ao máximo para não ofender aquele povo. Teriam de confiar no Senhor para que não adoecessem. Esses selvagens das montanhas não apenas tinham mãos sujas, mas o corpo todo, da cabeça aos pés, estava cheio de feridas e doenças de pele. Gente,
Isso aqui é trabalho de fé. Não tem outra colocação para se fazer. É um trabalho de fé. E a cada bocado o pastor Catalino orava silenciosamente: ó Senhor, dá-me forças para comer e não ofender. Havia ali uma espécie de tigela feita com metade de um coco onde se achava a sobremesa, peixe fermentado. Mas o pastor Catalino se sentiu subitamente liberto de sua repulsa, ou seja, Deus lhe deu a vitória. Agora, após o jantar, ele e seus companheiros ligaram o projetor com auxílio de uma bateria. Olha que coisa maravilhosa, né? Eles levaram um projetor e, como não havia energia, se proveram de uma bateria. E o pastor Catalino mostrou slides de quem? Isso mesmo que você está pensando, de Jesus, o amorável Salvador. E ele começou a mostrar os slides e mostrar como Jesus veio curar os doentes, ressuscitar os mortos. E na escola ele havia aprendido que não devia falar mais de meia hora. Mas o povo reagiu pedindo com tanta insistência, mais, que ele decidiu continuar por mais de meia hora. E quando estava encerrando, o povo novamente pediu mais. E era assim que eles pediam realmente. E o pastor pregou por mais de meia hora. Ele achava que suas forças estavam chegando ao fim após a viagem cansativa. Certamente poderia descansar agora, mas o povo clamou por mais e mais. O povo clamava alto. Ele falou por 6 períodos de meia hora, ou seja, 3 horas. Já eram 10 da noite e o cansado, mas feliz pregador pediu para descansar. Aí ele disse o seguinte: voltem amanhã à noite. E ele insistiu com os nativos: voltem amanhã à noite. Mas não foi preciso insistir, pois eles voltaram ansiosamente nas 8 noites seguintes. Por 8 dias, esse bravo grupo de missionários de fé ficaram ali naquela tribo de canibais pregando o evangelho toda noite com os slides falando do amor de Jesus para aquelas pessoas. Então o grupo achou que devia voltar para casa a fim de não deixar preocupados seus familiares. E na última noite, o pastor Catalino mostrou slides de Cristo vindo nas nuvens do céu, acompanhado de seus anjos. Os novos crentes vieram até a tela para tocar nesse homem da Galileia, a quem eles haviam começado a amar. Olha que emocionante, a história chama de novos crentes. Vários nativos daquela tribo agora estavam conhecendo e começando a amar a Jesus. E na última noite eles foram até a tela tocar naquele homem da Galileia. Que história maravilhosa! Os felizes e jubilosos missionários se apressaram a voltar a seus lares a fim de contar as boas novas. O caminho de volta foi muito mais fácil, não apenas porque era descida, mas porque o pastor e seus missionários sabiam que iriam voltar logo a fim de batizar 8 desses nativos das montanhas pelos quais Cristo havia morrido. O resultado dessa história, você quer mesmo saber? Eu vou te contar agora então. Há agora uma igreja naquelas montanhas, um monumento à fé do pastor Catalino e seus corajosos missionários, os quais se dispuseram a arriscar a vida a fim de salvar almas para a eternidade. Esse é um trabalho maravilhoso de fé. E a pergunta que fica é: você faria o mesmo? Você se desprenderia dos seus interesses para ajudar a salvar almas? Você deixaria o seu lar para ir a lugares difíceis, pregar para um povo, quem sabe, de selvagens, ou mesmo para pessoas que não acreditam em Deus, para pessoas que não conhecem Jesus? Você deixaria o seu lar e se dirigiria a lugares de difícil acesso para pregar para outras pessoas que estão morrendo sem o conhecimento de Deus? Fica essa pergunta para você e fica essa pergunta para mim também. Sejamos missionários, tenhamos fé e vamos atender o chamado de Deus para levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Muito obrigada pelo carinho da sua companhia, por estar comigo nessa história até o final.
Não esqueça de compartilhar essa história maravilhosa. Ela precisa ser espalhada, assim, distribuídas. Precisa ser espalhadas como folhas de outono. E você não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixe seu like, comente algo nessa história, o que você achou. É uma história de fé ou não é? É um trabalho missionado por excelência ou não é? Deixa aí o seu comentário. Um grande abraço para você. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima história inspiradora. Que Deus abençoe você.